vamos lá, né? Dizem as más e as boas línguas, né, que a crise entre o governador e o vice não abala as instituições aqui no nosso estado. Especialistas veem normalidade e apontam um desgaste mútuo com reflexos nas eleições de 2026, ou seja, do ano que vem. Põe aí, por favor. A crise entre o governador de Rondônia, Marcos Rocha, e seu vice, Sérgio Gonçalves, ganhou novos capítulos. Mas especialistas garantem que não há ameaça à estabilidade institucional do estado. Apesar dos ruídos públicos e do irrompimento político, a máquina administrativa segue funcionando normalmente. O cenário, embora muito turbulento, não é novidade na política local. Governadores e vices já divergiram no passado sem que isso comprometesse a governabilidade. A atual tensão teve como estopim a exoneração de Gonçalves da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e piorou após as tentativas frustradas de articulação para declarar vacância do cargo de governador durante a ausência de Rocha no exterior. Nos bastidores, cresce a percepção de que a crise desgastou os dois lados. Sérgio Gonçalves perdeu apoio político e não lidera um partido para 2026. Já Marcos Rocha, que pretende disputar o Senado, precisaria renunciar do governo e deixar a cadeira para seu adversário declarado. O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, negou qualquer intenção de se beneficiar da crise, mas fez questão de lembrar que está à disposição do Estado para qualquer missão. Muito bem. Vamos lá, Ricardo. E aí, o governo foi atingido, foi afetado, não foi? Segue o projeto do Marcos Rocha ao Senado? Como é que você vê tudo isso? Cícero, eu já falei aqui várias vezes no programa que eu vejo hoje o Marcos Rocha como um fortíssimo candidato ao Senado. Eu tenho andado, tenho visto aí as movimentações que ele tem feito, né, no estado inteiro de Rondônia. Tem entregas, tem muita coisa, inclusive, que ele vai entregar. Está com secretariado, está com um time muito forte, né? Esse time do governador, os secretariados, são acessíveis, nos atende. Todas as vezes que eu procurei algum secretário, seja de saúde, seja do segurança, seja o comandante geral, eu sempre fui atendido, seja de comunicação. Todas as vezes, quando eu não fui atendido na minha ligação, eu tive o retorno. Então isso é raro. Você ter uma administração, você ter uma equipe que realmente esteja à disposição da população é muito bom. Porém, eu vejo que essa ruptura ela não beneficia em nada o governador e também o vice-governador. A gente está falando aí de um projeto com reais possibilidades de dar certo para o Senado. Da mesma forma como a própria esposa, a primeira-dama, a Luana Rocha, que também pensa em pleitear um cargo de deputada federal. Então a gente está falando de duas pessoas, tem também, que eu não sei se vai prosperar, mas que também é um bom nome, que é o próprio diretor do Detran, que é o irmão, o Sandro Rocha, irmão do governador. Então a gente tem 3 pessoas da família que têm vontade e pretensão de disputar uma eleição. Então com um potencial enorme de garantir, de ter sucesso numa eventual disputa. Só que essa ruptura, ela enfraquece, ela não é bem vista aos olhos da população. Né? Quando você vê um governo que não está se entendendo internamente, isso vai refletir na opinião pública. Então eu acho que é o momento, eu sou daquele que eu prefiro o diálogo. Eu vejo que tem uma ala muito forte da imprensa ali cutucando, vai lá, bota para cima. Eu sou o inverso, eu faço, cara, que haja diálogo, que da mesma forma como outrora, lá no início, fizeram uma composição, caminharam de mãos dadas, isso é igual um relacionamento, vai ter os momentos de altos e baixos. Agora, o que a gente não pode é se deixar influenciar por fatores externos, né? Mesmo porque tem uma ala, tem um grupo muito grande de comissionados que tem interesse direto. É óbvio, porque tem gente, inclusive, que defende a permanência do governador até o final do mandato, ou seja, ele abrir mão de uma grande possibilidade de ser senador da República para atender interesses individuais de pessoas que, não, eu prefiro que ele esteja no governo, pelo menos eu tenho mais 8 meses para garantir de salário. Então eu acho que o governador deve pesar muito, ninguém sabe, a gente não pode falar com tanta propriedade
o que aconteceu assim nas entrelinhas, né, Josnélio? Ninguém sabe assim de forma profunda, mas eu não vejo com bons olhos essa ruptura. Eu acho que o vice poderia estar caminhando com o governador. O governador tem tido aí uma postura aí de trabalho muito boa, tem aparecido mais, tem se movimentado em todo o estado de Rondônia, tem feito entregas, tem muita coisa também que eu sei que está por vir, então nenhum dos dois ganha. Se o Sérgio Gonçalves continuar como governador e o atual governador se desincompatibilizar, o Sérgio poderia ser tranquilamente uma estrutura de palanque para o governador e vice-versa. Ou seja, um ajudaria o outro. É isso que a gente quer. A gente não quer ruptura, principalmente duas pessoas que foram eleitas pelo povo. A gente quer união, a gente quer que não haja animosidade, que não haja fissura, que não haja rusga. Eu defendo que haja pacificação no governo, que tanto o governo ganha como a população. Vamos lá, Samuel, sua vez. A política... Pois bem, olha só, boa noite, mais uma vez. A política é uma obra humana, logo ela é falha. E ela é formada por seres humanos. E um dos 7 pecados capitais, talvez o mais perverso, né, é a vaidade. Há uma briga de ego entre ambas as partes. Agora, o mais interessante de tudo isso aí, pessoal, é a gente ver que essa discussão política, ela é válida no jogo democrático. Agora, quando começa a vir o jogo do submundo e, eventualmente, falsas delações, sepultamento de reputações de pessoas que estão diretamente ligadas ao gabinete do governo, da vice-governadoria, né, associado com N pessoas, cheira, né, a uma eventual operação policial ou desdobramento que deverá ocorrer se esses ânimos não forem apaziguados. O que se sabe é que, na tática eleitoral, o governador Marcos Rocha tem inúmeras opções. E dessas opções, 2 são as que mais se destacam. A primeira é ele cumprir o mandato dele de governador até o dia 31 de dezembro de 2026, mas não disputar o Senado da República, com chances reais de ganhar o mandato por 8 anos, para representar o nosso povo na Câmara Alta, impedir que a sua esposa, que fez um trabalho acima da média na Secretaria de Assistência Social, com prato fácil, estrutura governamental, enfim, busque uma das vagas das 8 na Câmara Federal, e o seu irmão, que é a sensação do secretariado, que é ajeitoso, ponderado, equilibrado, simpático, meigo, tem um jogo de cintura, buscar uma vaga das 24 na Assembleia Legislativa. E aí, caberia, né, como prêmio de consolação, ele indicar a sua companheira ou seu irmão ou alguém de sua confiança para uma das vagas no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Cargo vitalício, status de desembargador, salário mais de 45 mil, assessoria, penduricalho e tal, e ali fechar com chave de ouro 8 anos à frente do governo do Estado. A segunda opção é ele se descompatibilizar e deixar o Sérgio Gonçalves assumir o cargo na primeira semana de abril de 2026. E com essa briga de ambos os lados, o Sérgio Gonçalves não seria cabo eleitoral do mesmo e não colocaria a máquina governamental para impulsionar a candidatura do Marcos Rocha ao Senado, levando em consideração que ele criou um mito, que é o Fernando Máximo, aí tem a Silvia Cristina, o Bruno Chad, o Confúcio Moura, a galera da esquerda, e que certamente vai ter dificuldades em confirmar a primeira ou a segunda vaga, né? E sem falar que todo mundo dele vai ser exonerado. E aí vai ter um novo secretário de segurança, um novo chefe da Casa Civil e tal. E a segunda coisa é nessas trocas de farpa e ver o que os órgãos de controle e fiscalização, a Polícia Judiciária, o Ministério Público vai decidir com essas trocas de farpa de insinuações de eventual malversação do recurso público de ambos os lados e de outros lados, e da Assembleia Legislativa, enfim, de instituições. E aí, se houver uma operação policial que resultar no afastamento do Sérgio Gonçalves, há um desgaste político. E aí, qualquer rondoniense, em pleno gozo dos seus direitos políticos, pode impetrar o pedido de impeachment. E aí, a Assembleia Legislativa, avocando para si a responsabilidade,
tendo como presidente da Assembleia o Alex Redondo, que é jeitoso, caridoso, né? Gente boa, legal, top, ficaria como primeiro na linha de sucessão. E aí o Marcos Rocha se descompatibilizaria, o Alex Redondo assumiria o governo do Estado, o pastor Ivanildo, né, da Universal, que é o primeiro suplente, até perdeu a eleição para vereador, ficando primeiro suplente aqui, assumiria como deputado estadual, e o Marcos Rocha teria um fiel escudeiro para fazer, né, dobradinha com ele. Acho que o Redondo seria, no mandato de governador, seria um fortíssimo candidato. Agora, o que não dá, pessoal, é de compreender que o Marcos Rocha vai descompatibilizar e vai entregar o governo na mão do Sérgio Gonçalves de mão beijada. Essa é a minha análise. Infelizmente, foi inclusive aqui na Rema TV que foi anunciada a exoneração do vice-governador pelo Marcos Rocha, com exclusividade. O Edivaldo Soares, Cícero Moura estava aqui nos bastidores, acompanhou, né, em loco esse furo de reportagem e que ruptura. E fica feio agora os dois aparecerem abraçados, coisas que, ao meu sentir, se ocorrer, vai ferir de morte política ambos os lados. Muito bem, Josinélio, sua vez. Cícero, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás aqui, porque o Cojuí falou meu nome ali sobre a questão do IOF e citou a Constituição Federal, o artigo que dá poderes para o Executivo. Eu quero mostrar para ele aqui no artigo 49, no inciso 5, diz: o Congresso Nacional pode sustar atos normativos do Poder Executivo. E o Congresso Nacional fez isso através do seu poder, do que pode ser feito em relação ao IOF, que foi criado para arrecadar e não somente para regulamentar. E aí ele foi para o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, porque sabe que o resultado lá, o que vai dar, não respeitou o Congresso Nacional, uma prerrogativa do Congresso Nacional. Eu quero falar isso para o Cojuí, porque é simples, Cojuí. Você vem aqui e fala o que você acha que tem que falar, defendendo o imposto, e depois vem falar que está dando aula. Eu estou te ensinando para você aprender e não repetir mais isso. Essa que é a verdade, está na Constituição. O cara fala da Constituição como se só ele entendesse. Não entende, eu não sei nem se passou na UAB. Agora eu quero falar sobre o governador. Em relação ao governador aqui, é verdade, porque o Cojuí é bom, ele usa a palavra para atacar. Quando ele ri, ele sente. Não, você já reparou? O Cojuí chama de cão, de não sei o quê, Tá rindo, ele sentiu uma usa pancada. palavrão para atacar, não respeita ninguém. O Cojuí é assim. Ele acha só que tem que ofender, atacar os outros, e todo mundo que está aqui tem que ser desrespeitado pela fala dele. Não é assim que funciona. Tem que aprender a respeitar as pessoas que estão aqui debatendo e também que estão em casa. É assim que funciona. Em relação ao governador, o que acontece é assim, gente. Todo mundo está vendo que os caras estão brigando na hora errada. Tinha que estar unido, sentado na mesa. Deve ter sido algo muito grave que aconteceu nos bastidores, que ninguém sabe. Está acontecendo algum problema, a briga foi grave, e aí eles vão chegar às últimas consequências. Existe possibilidade do governador, do vice-governador, ser cassado? Todo mundo sabe da política que existe essa possibilidade, sim, senhor. O que vai acontecer de fato, até nós estamos aqui aguardando, todo mundo com pipoca na mão, né? Aqui na Rema TV, o governador demitiu o vice-governador. Cara, aqui na Rema ele fez isso, ao vivo. Cara, você consegue perceber que a coisa está tensa do lado de lá. A gente aqui só consegue comentar. Ano que vem, o Marcos Rocha é candidato a Senado, está com medo de não disputar. A mulher dele também corre risco de não disputar. Agora, eles podem estar jogando o mandato no mato e junto com ele vai ser engolido o Sérgio, Júnior, todo mundo que fez uma política de 8 anos vai morrer no barco e depois vai apagar na política. Eles têm que sentar na mesa, conversar e resolver essa questão. Caso contrário, meu irmão, o caminho que eles estão indo é para o suicídio político. Pelo menos essa é a minha análise. Muito. Agora a sua vez, o Ramon. Cadê? Tô aqui? Voltou? Tá aí, é que tá. Não, que tá lento lá no negócio. Foi pro Ricardo, botaram o Ricardo aí, ó. É o corte. Tá. É o corte lá É na o corte mesa. lá. Então tá Mas bom. vai dar Vamos certo. agora certo agora aqui. Josinélio, se você ouviu a minha fala, eu citei o 49.5, que diz que ele pode... Eu citei, Josinélio, que ele disse exatamente que o conflito de competência era entre os 153, parágrafo 1º, que fazia referência ao inciso 5 do próprio 153, e disse que o Congresso estava se baseando em cima do 49.5, que diz que o Congresso pode sustar atos regulatórios que exorbitem.
né? O problema é o exorbitem, que você escondeu aí, né? Que é exatamente isso. Então, assim, a gente, quando cita o texto constitucional, precisa dizer tudo o que está lá, porque senão vira uma manipulação grotesca, que não tem o menor sentido, entendeu? A discussão jurídica é exatamente essa. O poder regulatório, estabelecido no 53, parágrafo 1º, ele foi exorbitante. Essa é a discussão jurídica, Josinélio. Eu fico feliz que você tenha procurado o celular para ler, mas devia ler todo o dispositivo legal, porque tem juristas nos assistindo aqui, né? Não é só, entendeu? Então, por favor... Pois é, mas você precisa ler. Hoje você não sabe, mas a Constituição está na internet disponível para qualquer um no Google. Coloca lá, Constituição de 88 isso, vai aparecer. Mas a pessoa, está lá agora, não precisa, você não precisa mais do papel em casa. Mas a pessoa que conhece a Constituição não precisa recorrer. Esses velhinhos não sabem que tem hoje a tecnologia para citar o dispositivo, Josinélio. Eu estou lhe dizendo, se você conhece, você cita sem precisar do celular na sua mão. É só isso. Vai lá, você pega. Estou lendo a Constituição para não deixar dúvida que o cara está falando asneira no ar. Claro. Então, quando você leia todo o dispositivo constitucional, você lê o pedaço, né, que lhe interessava. Aqui o juiz já quase foi na briga comigo. Eu posso falar, porque quando você falou suas bobagens, eu não interrompi. Seja pelo menos educado. Seja pelo menos educado. Calmou. Tá nervoso com o juiz? Educado. Tá nervoso, pessoa que nunca encontrar ninguém da altura, não, né? Josinélio, porque você falou muito de bobagem. Tá desesperado com o juiz? Você falou bobagem, eu lhe ouvi tranquilamente, até ri do seu gracejo. Agora calma, Josinélio, porque todo mundo viu. E o resto agora é falar que eu falei bobagem. As pessoas estão assistindo, Josinélio, elas viram o que eu disse, elas viram o que você disse, e se elas lerem o texto constitucional, elas vão ver que você não leu o dispositivo completo do artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. Que ele pode sustar atos que exorbitem o poder regulatório ou que eventualmente também exorbitem o poder delegado de legislar que o Congresso eventualmente tenha dado ao Executivo. Estude a Constituição e leia. Né? Não vai no celular só, não. Lê em casa para melhorar. Eu li na Constituição, José, porque está na tecnologia agora. Mas, por favor, José, não me interrompa, eu quero falar. Aquilo é Constituição, não me interrompa, José. Eu vou ter que te mostrar na Constituição no papel agora, meu Deus do céu. É necessário isso, José. O que dá trazer velhinho para debate? José, na sua fala? Me diga, eu lhe interrompi na sua fala? Eu estou lendo a Constituição. Constituição na internet aqui com o João. Constituição na internet, existe isso hoje em dia. Seja educado, Josinélio. Aqui tem tudo que tu precisar, aqui tem tudo, celular, tem tudo. Seja educado, Josinélio. Educação. Educação de trás de casa. Agora deixa eu falar do Sérgio Gonçalves e do Marco Rocha. No que diz respeito a isso, o pano de fundo dessa briga, e a gente lembra disso, porque a gente assistiu aqui o irmão do vice-governador, que era chefe da Casa Civil, foi chefe da Casa Civil por 6 anos, quase 7 anos do governo Marco Rocha, né, uma troca de acusação pesada de corrupção dentro do governo. O pano de fundo, né, dessa discussão toda aí são acusações sobre corrupção, sobre um baita esquema de corrupção dentro do governo, onde um lado atirou através de sites aí que tiveram a missa encomendada, dizendo que o ex-chefe da Casa Civil tinha surrupiado 150 milhões de reais. Né? E o ex veio a público dizer, né, que ele sabia o funcionamento todo do governo, né, e botou um alvo nas costas do irmão do governador, na esposa do governador e de um deputado aí que eu sempre erro, Monteiro da Simpol. É Monteiro, né? Ribeiro, não? Do Simpol. Então, assim, Ribeiro. Foi isso. Então, o que está por trás dessa briga aí são acusações de esquemas de corrupção e que eu acho que o Ministério Público precisa investigar. Porque se um acusa, o outro acusa, né, tem fumaça nessa história. Agora eu digo ao vice-governador Sérgio Gonçalves, se prepare porque a sua cama está sendo feita. Não se surpreenda se em breve o senhor sofrer algum tipo de acusação, né, de cometimento de crime de responsabilidade e a Assembleia abrir um processo de impeachment do vice-governador exclusivamente, o que seria algo inédito na história do país, pelo menos para mim, porque eu desconheço na história republicana a abertura de impeachment exclusivamente para o vice-governador. Essa missa está sendo encomendada. E o padre que deve rezar essa missa é justamente aquele que mais pode se beneficiar num eventual impeachment do vice-governador, que é o presidente da Assembleia, Alex Redano, que no caso de haver impeachment do vice-governador, seria exatamente o candidato ao governo com apoio do atual governador quando se licenciasse e assumiria o cargo de governo.
Então, esse jogo está sendo jogado por aí, né? Então, se eu sou o vice-governador, procuro o irmão dele, que fez uma série de acusações naquela live de 46 minutos, e emprestava um pouco do bambu e da flecha que ele tem, porque vai precisar de bambu e flecha, porque seus adversários, vice-governador, vêm fervendo para lhe tirar do cargo. Espere.